bonito. Programa Dário de Paula. Entrevista. Ele já riu bastante aqui com o Sérgio Luiz, Bola de Cristal, etc. E eu fiz um lobby para ver se ele contrata o Sérgio Luiz. Quando o cara terminar o implante e tal, vamos ver como é que ficou o seu sorriso. Aí o Sérgio Luiz aparece, faz uma palhaçada, aí o cara olha no espelho, vai achar... Esse cara sou Esse eu. cara sou eu. Aqui, quando a gente conversa com dentista, a gente tem que conversar falando de coisas alegres para mostrar bem o sorriso, né? É verdade. Tem que rir à toa, não é isso verdade? Vértice Soluções Odontológicas em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2, na sala 1618. É o último andar, tá? Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057. O responsável técnico é o mestre, Dr. Maurício de Paula Calderoni. O WhatsApp é o 988216616, que eu falo aqui todos os dias. E a doutora Rebeca está dando aquele sorriso bonito aqui. E lembrando que é muito importante a gente cuidar do sorriso. Agora, nós estamos em setembro. Dá tempo de preparar um sorriso bonito pro Natal desse ano? Ó, ele aí, ó. Doutor Maurício, doutora Rebeca, dá tempo de preparar um sorriso bonito pro Natal, doutor? Bom dia, Dário, bom dia a todos. Com certeza absoluta. Né? Nos dias que nós estamos vivendo, na nova geração, né? Tudo é tão rápido, vamos falar a verdade. A odontologia hoje, ela se baseia em alguns pilares. E um pilar muito importante é o tempo. Antigamente, você fazer um tratamento, aquilo demorava, né? Você fazer um canal demorava meses, fazer uma prótese. Por incrível que pareça, a qualificação, a tática, a técnica, a prática, os materiais, os desenvolvimentos, os implantes. Hoje na Vértice, vários procedimentos se tornaram tão eficazes em tão pouco tempo que permite as pessoas que têm grande dificuldade de tempo, né? Pessoas que não têm horário para trabalhar, trabalham o dia inteiro, né? Consegue se tratar com êxito, né? Pessoas com dificuldades mórbidas, próteses são feitas às vezes no mesmo dia, né? O paciente de manhã chega com dentes doentes, eles são removidos, são feitos seus implantes e na parte da tarde ele já está indo com a prótese definitiva para casa. Isso é um passo enorme na transferência da oportunidade, né? Lembrando que isso era um processo que demorava até meses. Meses. Por etapas protéticas normais, então, né? Isso tudo evoluiu muito. Eu me lembro que na minha juventude eu tratei um canal. Não sei quantas sessões não, mas eu acho que eu levei 3 meses. Um canal. Sim. Acho que eu levei 3 meses. Hoje, no né? máximo, 2 sessões, e exceto casos muito complexos. São óbvio que para cada tipo de procedimento existe um protocolo muito técnico. E hoje, né, você pergunta assim para mim, qual uma grande função minha e da Rebeca? Eu falo que nós somos como se fosse um maestro de uma orquestra, né? Nós temos colegas, colaboradores, grandes especialistas, orquestrar o que deve ser feito na hora certa, no momento certo, para que aquilo possa ser concluído no menor tempo possível, não é fácil. Exato. Existe muita experiência nisso. Vamos imaginar, por exemplo, chega um paciente lá com aquela boca todo cheia de problema, com tudo para fazer. Tem dente quebrado, tem gengiva sangrando, prótese machucando. Como é que dá para organizar esse tipo de procedimento se ele chegar agora querendo um sorriso bonito para o Natal? Dário, é uma pergunta que tem uma resposta um pouco fechada, porque, na verdade, o grande problema da odontologia hoje, no Brasil, de um modo geral, nós temos profissionais excelentes, né? Porém, os pacientes hoje sofrem muito com 2 coisas na odontologia. Uma é a comercialização da odontologia, falta do foco em saúde, virou um comércio sem critérios e sem ética. E um outro problema é a questão do diagnóstico. Onde que é o problema de um tratamento que começa e não tem fim?
daquela pessoa que diz que está se tratando há anos e não consegue resolver. O grande problema é no diagnóstico. O diagnóstico tem que ser preciso. E as pessoas que nos ouvem entendam. Diagnóstico não é chute. Diagnóstico é baseado em exame clínico e imagens radiográficas e tomográficas e o que for necessário de imagem. Tá? A precisão do diagnóstico é essa. Entendam que não existe um implante melhor do que o seu próprio dente. Então, a primeira opção sempre é manter o seu dente na boca. Como organizar muitos problemas? Nós desenvolvemos, o Mauriti, eu fui treinada por ele, né? Eu fui estagiária do Mauriti durante muito tempo, e onde a gente foi aperfeiçoando isso com muita qualidade no dia a dia clínico mesmo, porque a clínica é soberana. A gente desenvolveu uma forma nossa de organizar o tratamento do paciente de forma que ele tenha início, meio e fim, de forma que ele não perca mais dentes, de forma que ele otimize o seu tempo. Doutor Mauriti, a doutora Rebeca falou de um detalhe interessante sobre o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser preciso, tem que fazer vários exames. Pelo que ela falou, em alguns casos, o diagnóstico pode demorar mais do que a solução do problema que o paciente tem. Eu vou até te falar o seguinte, na grande maioria, hoje, a tomografia, o tomógrafo na odontologia, ele é um passo marcante de um bom diagnóstico, né? Na Vértice nós não contamos com tomógrafos, nós encaminhamos para uma empresa parceira aqui em Volta Redonda, que faz isso com uma qualidade sensacional. Até pacientes de muito longe vêm fazer a sua tomografia aqui. E por que eu estou dizendo isso? O laudo às vezes demora alguns dias, poucos dias. E é o que trava a evolução do De repente eu chego no consultório e é a primeira consulta. Há o primeiro exame na minha boca e em seguida o protocolo estabelece que eu vou fazer tomografia, radiografia, sei lá o que e tal, uma série de exames para que o diagnóstico seja preciso. Sim. Aí demora 4, 5 dias para sair o resultado, o laudo, não sei o que e tal. Saiu o laudo, a consulta é marcada, eu chego lá, em meia hora o problema está resolvido. Ainda vou te dizer o seguinte, nós temos um zelo muito grande. Nós temos, dentro da nossa performance da ciência, igual a Rebeca falou assim, odontologia não é um comércio, é ciência, é saúde. Né? Saúde. Então todos os nossos pacientes recebem uma carga de informação muito importante. Né? Quer dizer, a gente vai fazer um implante, explica como é que é o implante, como é que ele é feito, quanto tempo dura, qual a necessidade, como é que ele higieniza. Ele recebe, demora mais tempo que fazer o implante. Só a orientação do paciente. Só a orientação do paciente. Agora, só te interromper aqui e dizer o seguinte, Dário. O que é muito importante dizer é que a consulta inicial do paciente é um marco fundamental. É lá que o paciente ele vai se esclarecer no seu desejo, nós vamos entender as primeiras necessidades e já vamos traçar aí uma certa trajetória para que ele possa cumprir. E isso faz, hoje, se você ter um tratamento onde você não sabe o que está fazendo, como vai terminar e até mesmo quanto vai custar, não comece. Você tem que ter todos os procedimentos avaliados. Não é porque o paciente não é né? dentista que ele não pode entender tudo que vai ser feito com ele. A transparência é um dos primeiros passos para o tratamento ser bem sucedido, para o próprio paciente contribuir. E até para o paciente se sentir seguro. Eu não posso chegar para o doutor Mauriti e falar assim, doutor, eu estou com um problema aqui do lado esquerdo da minha boca e tal. Quanto é que custa para resolver esse problema? Eu não posso chegar, né? Ô, Dário, pois é, o comércio faz isso, né? Infelizmente, tem lugares aí que você liga, né? Nós recebemos essa colocação de pacientes e você liga, você nem vai no lugar e eles já te dão... telefona. Quanto é que custa? Já te dão valores, né? Quer dizer, nós achamos isso particularmente absurdo e a odontologia, eu sou um professor, e a odontologia torna isso abominável. Isso Doutora é um ato Rebeca, abominável. me diga uma coisa, odontologia é saúde e tal. Chega lá o meu vovô querido, meu amigo querido, está com 80 anos, usa dentadura há não sei quantos anos e tal.
ouviu a entrevista aqui e quer trocar a dentadura por implante. Dá para fazer o implante dele até o Natal? Dário, a gente vem avançando nessa performance, né? Porque, como a gente sempre conversa aqui, lamentavelmente, uma geração inteira, essa geração dessas pessoas que hoje tem 80, 70, 90 anos, passou por essa etapa, até menos, passou por essa etapa da odontologia que por tudo e por nada se extraía dentes. Então, é muito comum pessoas nessa idade terem uma prótese total. E aí, muitas pessoas desconhecem a possibilidade de ser reabilitadas com a prótese sobre implante. Então, hoje a gente conseguiu aprimorar esse processo ainda mais, que a gente entregava isso em 2 dias, hoje a gente entrega no mesmo dia. O paciente é operado e todo o processo de prótese é feito, vem um laboratório, monta-se um laboratório dentro da clínica. E todo o processo protético dele é feito lá dentro. E acabou, c'est fini, não tem aquela história de você ficar, estou em tratamento. Não, é tudo em um único dia. Esse paciente fica dentro da clínica, onde ele é totalmente e completamente assistido, até inclusive com relação à alimentação, porque ele vai passar ali um dia inteiro, e dali ele vai para o pós-operatório dele. Então não tem mais aquela lenga-lenga, aquela demora. Eu acho que para as pessoas que querem passar o Natal, passar o final de ano sorrindo, realmente, precisam realmente ter velocidade nessa procura, porque existe um período em que você tem que ficar sem mastigar, existe um período de recuperação. Então, para você chegar no Natal muito bem, o momento é esse. Vou até esclarecer o seguinte, Dário, quer ver? Sim. O paciente usa uma dentadura. Né? Ou um rote muito ruim, está com dentes ruins, ele quer fazer o protocolo, que é uma dentadura, uma prótese presa por 4, 5, 6 implantes. Ele vai agendar, nós vamos avaliar isso, vamos pedir uma tomografia. Ele vai trazer essa tomografia numa segunda consulta. Segunda consulta. Nós fazemos o planejamento. Uma consulta de pré-operatório, por causa de medicação, de alguns cuidados fundamentais. Opera na 4ª vez, nesse 4º dia já está indo embora. Esse é o processo. Aliás, inclusive, para fazer um implante é preciso que o paciente faça o que a gente chama de risco cirúrgico. Sim. Né? Não é verdade? Com certeza. Nós temos um estoque muito grande de implantes. E vamos lembrar que desde a primeira consulta, por isso que a primeira consulta é fundamental. Hoje, o paciente, na minha primeira consulta, ele demora meia hora no mínimo para sentar na cadeira para eu examiná-lo. Eu vou entender o seu problema de saúde. Primeiro tem uma conversa. Sim. Né? Se ele tem doenças, se ele tem alguma alteração, se ele faz algum tratamento, se ele tem dificuldades. Essa semana que passou, eu peguei um senhor de muito longe. A dificuldade dele era geográfica. Mais do que isso, é entender que é um ser humano. Sim. Né? Você pode dominar todas as técnicas, nós estudamos nas melhores faculdades e tudo mais, mas não adianta. Se você não entende que ali do outro lado existe uma pessoa, um ser humano que normalmente carrega traumas, medos, insegurança. Então, esse é o primeiro momento. Não adianta você dominar todas as técnicas e ignorar o ser humano que está ali. Mais que um dentista, mais que um cirurgião, você tem que ser também um psicólogo, né? Ser um bom ser humano. Um amigo. Né? Ter empatia, na prática. Doutor, e a questão, por exemplo... a grande preocupação da maioria das pessoas são os dentes da frente, né? Sim. Ninguém quer ter aquele 1001. Não é verdade? Tá certo. Ninguém quer ter aquele 1001, aquele sorriso sem os dentes da frente. E hoje é rápido quando você tem um problema no dente da frente. Por exemplo, tem que tratar o canal do dente da frente. E aí tem que substituir o dente da frente. Tem negócio de coroa, sei lá o quê. Como é que funciona isso? É fácil fazer isso? É rápido? Ô Dário, antigamente a parte protética, o laboratório de prótese, o protético, ele consumia um tempo enorme. Entendeu? Porque inclusive é um trabalho de arte, né? Sim. O protético é um trabalho de arte. Ele tem que produzir um dente muito semelhante ao dente da pessoa, né? Eu falo uma coisa muito séria. Você falou um tópico importantíssimo. O dentista, ele é um artista onde a sua obra funciona exaustivamente. Você pode ter o melhor quadro do mundo, mas o quadro é só para se admirar. A boca não, você tem que fazer o dente mais bonito do mundo, ele tem que mastigar, ele tem que ter durabilidade, ele tem que ter
sabe? Capacidade de ser higienizável, limpar, quer dizer, as dificuldades sangrantes. Então, isso consumia muito tempo. Hoje, já existe tecnologia. Nós temos um profissional lá, que é o Ruslan, um grande abraço, um grande amigo, trabalha com a gente já faz quase 20 anos, o Ruslan, foi meu aluno, e hoje ele está, se ter ideia, na 4ª especialidade do mesmo assunto. O Ruslan, se tiver um dente totalmente destruído, 2 horas depois ele está totalmente construído e funcionando com qualidade, de alta resistência. O Ruslan faz restaurações extraorais, fora da boca. Olha que tecnologia que já chegou. Por quê? Você imagina uma grávida... Hoje a tecnologia ajuda muito. Você imagina uma gestante, uma senhora de idade, ficar 2 horas de boca aberta, é cansativo. Então, existe tecnologia onde se molda o paciente, restaura o dente fora da boca e se acrescenta na cavidade oral em poucos minutos. E tem programa de computador para isso, né? Tem programa de computador para isso, Mas Dário. o cara tem que ser artista. Eu vou te falar uma coisa que eu vou te convencer da parte, vamos dizer assim, tátil da odontologia. O carro mais antigo e o carro mais moderno do planeta, todos eles têm limpador de para-brisa. Tem coisas que dependem ainda de uma ação mecânica. Tá? A odontologia, diferente da medicina, que tem a telemedicina, eu acho que nós vamos ter um período muito grande ainda para soluções digitais de tamanha eficiência. Existem grandes computadores. São grandes ferramentas. Mas cada sorriso, entenda assim, que é diferente de um cubo. Imagine um cubo que tem suas arestas, enfim, suas faces, todas essas. Quando você fala num sorriso, são 32 dentes e cada pessoa tem uma tipo, né? Uma composição de dentes. Então, inevitavelmente, o olhar crítico, estético do dentista, estético a gente não está falando aqui de lente de contato apenas, estético, de um modo geral, harmônico, é inevitável o ser humano, sabe? Sim. É isso aí. O doutor falou de medicina, hoje nós estamos entrando na era da robótica, né? Os hospitais aqui, o Hospital da Unimed, o Hospital da FOA, já estão trabalhando, fazendo cirurgias através de robôs de última geração, etc. É sensacional. Agora, na odontologia, isso ainda depende da mão do dentista. Já existe robótica para implantodontia, mas ainda é muito vago e é como eu te disse, a precisão é muito diferente. Nesse caso, por exemplo, quando você fala em robótica nos hospitais, ainda assim é o homem que opera todos os equipamentos. A vantagem da robótica é ser menos invasiva. Mas no nosso caso é interessantíssimo. Um dia a gente estava conversando sobre isso. Interessante, Dário, quando você vai fresar um implante, é muito tátil, é como o Maurício colocou, é muito de percepção. E tem coisas que um robô jamais vai conseguir alcançar. É uma coisa muito interessante. Outro dia nós estávamos discutindo sobre essa questão do robô, do computador. Porque o computador, ele faz muito mais rápido. Isso eu aprendi lá na década de 70. Ele faz muito mais rápido. Mas ele obedece o comando do ser humano. Exato. Ele obedece o comando do ser humano. Então, é preciso que o ser humano esteja ali para comandar. A gente brinca. O computador é burro, ele só faz o que você manda. Exatamente. Ele só fica melhor porque você opera e porque você ensina ele. Eu vou acrescentar aqui uma curiosidade. Esse mundo da robótica, ele começa a surgir quando? Quando o homem quer virar astronauta eterno, quer ir para Marte. Você já imaginou um homem ir para Marte que demora mais de um ano para chegar lá? Sentir uma dor e não ter um robô para operá-lo lá, teve até um apendicite. Então tem muita tecnologia que estão em função disso. Tem uns astronautas que estão presos no ar aí, foram para ficar 8 dias, vão ficar 8 meses. Vão ficar 8 meses. Então, você imagina que essa vontade do homem vai mudar radicalmente a forma com que vai acontecer. Agora, isso tudo, Dário, é para dizer assim... quando você coloca alguma coisa sobre a robótica, eu sou formado em eletrônica antes da odontologia.
Tá? Quando você coloca... Não troca nem a lâmpada lá. Ele não é eletricista, doutora. Ele não é eletricista. A doutora não entendeu isso ainda. Mas eu consigo entender os bytes da minha esposa. Né? Mas olha só, tudo bem. Então, assim, tudo isso está acontecendo e começa a ter uma exigência social da racionalização. Eu escutei uma frase importantíssima: a simplicidade é a evolução da complexidade. É isso. Então, eu acho que hoje aquelas coisas complexas, elas estão se tornando simples pela própria condição natural do ser e do mundo em questão. E quem não acompanhar isso está fadado a sair de todo o mercado, seja cada qual vez área mais for, especializadas, mas cada um muito bem qualificado na sua área e o paciente beneficiado. Há 30 anos atrás eu era um bom dentista, hoje eu sou fotógrafo, hoje eu estou, sabe, assim, escrito. Tudo mudou, me exige muito mais itens, né? Mas isso é prazeroso. Exige isso. Sim, né? Com certeza. Você tem que estar se atualizando sempre. Com certeza. É o caso do professor, né? Sim. O professor hoje, ele enfrenta um concorrente muito grande que é o Google. A gente também. A gente tem o Google que acaba oferecendo informações. Esse trabalho que a gente realiza aqui com você é muito interessante, sabe por quê? Lamentavelmente, a internet ela não filtra, ela tem todo tipo de informação. Exatamente. E às vezes as pessoas têm informações incorretas. As boas e as ruins. Exatamente. Então, esse trabalho elucida muito. A tecnologia, Dário, hoje eu vou te dar um exemplo bem simples na Vértice. Nessa consulta que nós fazemos de planejamento, hoje eu faço um planejamento digital no computador que após a cirurgia eu vou pedir uma radiografia, o paciente vai trazer uma radiografia panorâmica e tem que ser precisa com esse planejamento. Isso não dá uma segurança muito enorme? Muito grande? É enorme. O paciente se sente muito bem. Com certeza. E isso que faz toda a diferença. Previsibilidade. Previsibilidade. Gente, está na hora de terminarmos o nosso papo aqui. Quer dizer que dá tempo. Se você quiser trocar a sua prótese, a sua dentadura por um implante, no Natal você estará com o seu implante funcionando normalmente. Perfeitamente. Numa boa, né? Perfeitamente. Estará muito contente, muito feliz. Liberto para o torresmo. Aqui, ó. Pois eu ia perguntar agora. Pode comer aquele torresmo? Não, leitor pururuca. Natal não é leitor pururuca? Leitor pururuca. É isso aí. Aqui para nós que temos ascendência mineira, né? Não é verdade? Então tá. Olha, gente, conversamos com o doutor Maurício, a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Soluções Odontológicas. Antes era grupo, agora é Soluções Odontológicas. Soluções Odontológicas. No Shopping 33, Torre 2, sala 1618, Barra Mansa, edifício garagem, sala 1057. O WhatsApp é o 988216616. Ainda esse mês a gente volta a conversar no final do mês. Com certeza. Vocês são meus convidados pra gente dar boas gargalhadas aqui. Um abraço. Até mais, um abraço a todos. Bom dia. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar